Seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o seguinte tema: não ignoreis os ardis do diabo. E como versículo base desta meditação, desta reflexão, eu gostaria de ler aqui 2 Coríntios capítulo 2, a última parte do versículo 10 e o versículo 11, que diz assim: para que não sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos os seus ardis. Por que não ignorar os ardis de Satanás? Primeiramente, vamos entender etimologicamente os significados do nome Satanás e diabo. Bom, Satanás tem origem no idioma hebraico e quer dizer adversário. Já a palavra diabo tem origem no idioma grego e quer dizer caluniador, aquele que divide. A palavra diabo é uma palavra mais recente do que a palavra Satanás, pelo menos nas páginas das Sagradas Escrituras. A palavra diabo foi inserida nas Sagradas Escrituras a partir da Septuaginta, a qual foi a tradução do Antigo Testamento para o idioma grego. Esta antiga tradução do hebraico para o grego, chamada de Septuaginta, teve sua origem ainda antes de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo e os apóstolos tiveram esta antiga versão em grego do Antigo Testamento como fonte de pesquisa e leitura das Sagradas Escrituras. A palavra Satanás é citada 59 vezes na Bíblia, sendo que 23 no Antigo Testamento e 36 no Novo Testamento. Ou seja, este pensamento, esta ideia de que existe um ser personificado do mal, que surge desde eras remotas no Antigo Testamento, continua viva no Novo Testamento e com mais força ainda. Jesus Cristo falou diversas vezes sobre o diabo, assim como seus apóstolos. O Senhor Jesus Cristo tratava o diabo como um ser real e não como um mito, uma lenda ou ficção. E como dissemos há poucos segundos atrás, o nome diabo significa caluniador e aquele que divide. E realmente, o diabo veio para dividir, subtrair, roubar, matar e destruir. No Evangelho que escreveu João, capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Uma das principais funções do diabo é dividir, trazer discórdia, trazer divisão. Ele não foi lançado dos céus à terra para unir o homem a Deus, mas muito pelo contrário, para afastar o homem de Deus através do pecado. O diabo é um ser tão sutil e sagaz que ele foi capaz de dividir os anjos de Deus contra Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 19, versículo 9, que 1/3 parte dos anjos nos céus se rebelaram juntamente com o diabo contra Deus. Não à toa, o apóstolo Paulo, em sua epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, ele diz: não deis lugar ao diabo. Indubitavelmente, o diabo é um ser que não podemos ignorar de forma alguma os seus ardis. O intuito deste vídeo é alertar a você os perigos que corremos em desprezar um inimigo tão terrível. Ele é um ser ardiloso. E o que isto significa? A palavra ardil significa estratagema, armadilha, estratégia, isca, astúcia, sagacidade, algo que vive à espreita, um ser manhoso e calculista. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, o apóstolo Pedro escreve: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, a quem possa devorar. O diabo é um devorador de almas. Ele ri da desgraça humana. Ele zombou do próprio Filho de Deus, quando este esteve por 40 dias no deserto. E lá, a audácia do inimigo foi capaz de tentar o próprio Filho de Deus, colocando em xeque a sua filiação divina. Dizia o tentador ao Filho de Deus: se tu és o Filho de Deus, faças isto ou faças aquilo. Mas em nenhum momento Jesus cedeu às tentações de Satanás, vencendo ao adversário e expondo ao vitupério diante de todas as hostes celestiais. E glórias sejam dadas a Deus por isto. E como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, na tentação do deserto, poderia dar a Satanás demonstrações do seu poder, mas preferiu vencer o inimigo como um homem e não como Deus. O diabo sempre se opôs a Deus e à sua obra. Sempre quis tirar proveitos e vantagens. No penúltimo livro da Bíblia, a Epístola de Judas, versículo de número 9, diz que quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra o diabo juízo de maldição, mas disse-lhe: o Senhor te repreenda. Todos nós sabemos que o arcanjo Miguel na Bíblia é um anjo guerreiro, mas nem ele mesmo ousou desafiar ao diabo. Antes o repreendeu em nome do Senhor, não subestimando os seus ardis e seu poder de persuasão, capaz de enganar as criaturas mais inocentes e puras, da qual iremos falar daqui em instantes. Ignorar os ardis do inimigo é um erro, e por isso muitas vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas. Há uma história, uma ilustração que gosto de usar quando me refiro ao poder de persuasão do diabo. Uma certa feita, o diabo pediu para um pastor que lhe permitisse entrar dentro de sua igreja, ao que o pastor prontamente lhe proibiu. Mas o diabo continuou insistindo e disse ao pastor: permita-me colocar pelo menos a ponta do meu nariz dentro da igreja. Ao que o pastor lhe disse: você só vai colocar a ponta do nariz? E o diabo lhe assegurou que sim. Então o pastor lhe permitiu. E no mesmo instante o diabo virou-se de costas e entrou na igreja de costas. E ele não só colocou a ponta do seu nariz dentro da igreja, como também o seu corpo inteiro. O diabo é sorrateiro, sujo, mestre do engano, dos disfarces, das ilusões, irreconciliável, e não se arrepende de absolutamente nada. Ele é mestre milenar em violar regras e em se opor a tudo que provém de Deus. Veja o que Jesus disse sobre ele em João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, pai da fake news. Observe que o Senhor Jesus diz que ele é homicida desde o princípio, e que ele nunca se firmou na verdade, e que ele é pai da mentira. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 13 diz: não matarás. Na verdade, a tradução mais correta aqui é: não assassinarás. E veja qual foi o testemunho que Jesus fez acerca do diabo. Era o de que ele
sempre foi assassino, sempre foi um homicida. Desde o princípio. No mesmo capítulo de Êxodo, versículo 16 também diz: não dirás falso testemunho, não mentirás. Observe que dois dos principais mandamentos de Deus, o diabo deles sempre foi um violador insano. No jardim do Éden, ele esteve presente, enganando a Adão e a Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz que a serpente era o animal mais astuto de todos os animais do campo. E ao que parece, o diabo se fez usar deste animal para, por meio dele, enganar a Adão e Eva. E sobre a serpente do Éden, gostaria de falar em um próximo vídeo. Pensando no diabo e seus asseclas, Jesus disse em Mateus 10, versículo 16, aos seus discípulos: sejam astutos como as serpentes e simples como as pombas. Não sejais presas fáceis. Em outras palavras, não sejais tolos, mas sábios. E nunca esqueçam de recorrer a Deus diante de tal inimigo. E como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, do versículo de número 10 em diante: revesti-vos da armadura de Deus, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, da espada que é a palavra de Deus, e das sandálias da preparação das boas novas. E qual a conclusão que chegamos? Por que conhecer tão bem o inimigo? O autor do livro A Arte da Guerra, o chinês Sun Tzu, disse em seu livro: se você conhecer a si mesmo e ao seu inimigo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. E disse mais, que o primeiro campo onde se ganha uma guerra é na mente do inimigo. Para encerrar, gostaria de ler aqui Romanos capítulo 16, versículo 20, que diz: e o Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Bom, meus amigos, aqui me despeço, agradeço a quem assistiu o vídeo e até a próxima, com a permissão de Deus.